Fala pessoal, beleza? Bom dia, Luciano por aqui. Dando início, né, pessoal, ao nosso livro 2, tá? O Al ele cita, né? Ele recomenda que você leia primeiro tendências, depois lateralidades, depois reversão. Os livros foram lançados, né, nessa ordem por essa razão. Para a galera, né, que começou a estudar antes, né, que é o meu caso, a gente começou, né, no barra barra. E um dos amigos, né, me fez uma pergunta se seria, né, necessário você migrar do barra barra para esses livros, né? Porque ele comprou o barra barra. O próprio Brooks, pessoal, cita que o livro foi dividido em três, né? E ele não é um trabalho que ele iniciou do zero, ele é um trabalho que ele iniciou do barra barra, né? Que é o seu primeiro livro. E ele veio, né, para esses livros com melhor preparo, uma melhor forma de transmissão de conhecimento, né? São pontos que ele mesmo cita em algumas entrevistas. Então, apesar de ser mais denso, né, porque você vê mais conteúdo, mas também tem mais exemplos práticos, né, tem mais aprendizado que ele mesmo teve, né, com os anos iniciais de estudo. Então eu acredito, né, acredito não, né, é a própria visão do autor, né, que esses livros eles são mais completos, tá? Então, só dando a resposta, né, a dois dos amigos, né, que acabaram de adquirir o Barra Barra, né, vocês vão ver que no Barra Barra tem menos exemplo, tem mais texto. Isso torna o próprio aprendizado, né, um pouco mais complexo, tá? Então, a gente inicia aqui agora, né, o nosso livro 2. Como falei já para alguns dos amigos, né, esse foi o livro que eu mais li. Por quê? Porque lateralidade foi o mercado que eu tive mais dificuldade em operar. E seja o nosso mercado, seja o mercado de ações, né, seja qualquer mercado, ele tem a fase de lateralidade. E se a gente entra na fase de lateralidade querendo operar rompimentos, querendo operar projeção de alvo, normalmente a gente acaba tomando stop. Por quê? Porque a gente entra numa localização de venda, né? A gente compra onde deveria estar vendendo. Então, para mim, esse foi o mercado mais complexo, foi o mercado que me fez, inclusive, né, parar de operar, por exemplo, por um tempo, né, day trade e me voltar a swing trade para poder ter muito mais tempo de estudo, de reflexão. Então esse meu livro é o livro que está mais rabiscado. Por quê? Porque ele tem mais retornos, né? Ainda bem que ele não está colorido, porque ficaria tão tanto quanto ridículo, né? Porque ele tem várias cores de marca-texto, porque a cada época que eu estava lendo e relendo, às vezes eu estava com outra coloração e eu fazia uma outra marcação ali, né, com ele, né? Então, é um livro que que me ensinou, né, a operar lateralidades. Então, tenho muito respeito por esse livro também, porque demora, né, para a gente entender e começar a operar a lateralidade, ver essas pequenas possibilidades de entender que às vezes a lateralidade a gente não vai operar com a mão cheia, a gente vai operar com um terço da mão, mas a gente vai conseguir capitalizar um pouco. É um dia que às vezes você vai fazer mais trades, né, que de costume, porque lateralidade o mercado ele oscila, né, entre localização, né, e a questão da localização ela é até mais importante, né, do que vários outros fatores ali, né, do que quando a gente está numa tendência, né, a gente não vai ter a projeção de algo, mas a gente tem muita questão de localização. E aí, né, foi até mesmo por conta de lateralidades, né, que eu iniciei, né, e visualizei a possibilidade do uso de POC, né, que acaba sendo aqueles pontos de controle. Porque quando a gente está estudando, né, a lógica do volume profile, ele também é usado dentro desse contexto, né, dentro de um contexto de lateralidade, que é quando o mercado retorna a um ponto que teve, né, um volume ali que se destacou, né, para esse tipo de movimentação. Tá? Então a gente começa aqui da parte um, rompimentos, transição para uma nova tendência, né? É a lógica, né, de um rompimento bem sucedido, né? Ele vai levar o preço a uma nova tendência, tá? Então a gente dá início aqui ao nosso livro 2, lateralidades, né? Aqui é uma outra forma operacional. E já aqui, né, na parte um ele traz muito ponto ali que a gente abordou ali no estudo, né, do tendências, tá? E agora vocês têm conhecimento suficiente também, né, para linkar, né, esses conhecimentos com o que está escrito aqui. Beleza? Então a gente dá início aqui ao nosso segundo livro, né? Como eu falei para vocês, é o livro que eu mais gosto. Foi o livro que eu menos gostei no começo, mas hoje, depois de tantas releituras, acabou sendo o livro ali. Eu acabei tendo um pouco mais de afinidade, né? Porque por resolver, né, uma questão de dificuldade que eu tive.
O mercado está sempre tentando romper, né? O mercado ele sempre vai estar tentando um rompimento, seja para comprador, seja para vendedor. O ponto mais interessante desse livro é que ele te apresenta que há, né, sempre os dois lados. E a princípio a gente não tem como identificar o lado que está ganhando, né? A princípio, uma lateralidade é uma névoa cinzenta, né? Algo que o Brooks traz, né? Que é uma região cinzenta ali. Você não sabe quem está ganhando. Mas às vezes o mercado deixa alguns indícios, né, de quem que vai ter, né, esse rompimento, seja na lógica de acumulação, né, de um dos lados, ou seja na lógica de você entender um dos lados armadilhados, né? Então aqui a gente vai estudar muitas dessas lógicas. O mercado está sempre tentando romper, então ele tenta fazer com que todo rompimento falhe, né? O princípio da inércia, né, que o Brooks traz. Esse é o aspecto mais fundamental de todo o trading e está no centro de tudo aquilo que fazemos, né? Então vejam a importância, né, da gente entender, né, se esse rompimento vai ter sucesso ou não. Uma das habilidades mais importantes que um trader pode adquirir é a capacidade de determinar com segurança quando um rompimento será bem sucedido ou falhará, criando uma reversão. Uma das qualidades principais, né, é a gente aprender a operar rompimentos, né? Você já está vendo aqui que ele traz, por quê, né? Quando um rompimento acontece, né, pessoal? Quando um rompimento é bem sucedido, né? Quando ele acontece isso daqui, normalmente é quando ele tem aquela possibilidade de nos pagar um bom movimento projetado. Então é quando a gente tem uma margem, né, de ganho um pouco maior, tá? Ou, né, se ele vai falhar e vai criar uma reversão. Lembre-se, toda barra de tendência é um rompimento. Aqui, né, é interessante você visualizar que toda barra, né, que acaba sendo uma barra de tendência, ela acaba sendo um rompimento. Rompimento de quê? De uma máxima anterior. Né? A princípio, esse rompimento é de algo breve, porque ele saiu, né, do trânsito de uma lateralidade que poderia ser, por exemplo, uma série de barras sobrepostas. Há compradores e vendedores na máxima, na mínima e na mínima de cada barra de tendência de alta. Então sempre tem os dois lados atuando. Não importa quão forte pareça a barra. Como toda barra de tendência é um rompimento e barras de tendência são comuns, os traders devem compreender que precisam avaliar cada uma das barras durante o dia todo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Então toda barra do dia, né, ela está te dizendo alguma coisa. Às vezes a frequência das barras é extremamente importante. Esses dias, essa semana, né, teve uma movimentação de um gap de baixa e uma frequência de barras, né, no 1 minuto que teve cerca de 13 barras de alta consecutivas. Teve perda de mínimo, mas a frequência das barras, né, o fato de ser uma série de barras tão grande, né, nos leva a pensar que esses vendedores eles não estão ativos, né? Porque vendedores ativos eles conseguem fechamentos de baixa e compradores fortes eles conseguem fechamentos de alta, mesmo com perdas de mínimas, né? Mesmo que, por exemplo, né, compradores mais fracos realizem lucro, outros compradores mais fortes estavam tentando comprar ainda essa movimentação. Isso vai gerar uma série de barras consecutivas de alta. Isso é um impulso, né? E mais vezes esse impulso ele vai acabar se tornando um canal com alguma das fases, né, de correção. Esse é o conceito mais fundamental no trade. E é impressionante e é imprescindível compreendê-lo para o sucesso financeiro de um trader. Um rompimento é algo, um rompimento é algo sempre igual. Aqui tem um ponto, né, pessoal? Aqui nesse livro, como a gente falou, né, em outros momentos lá do Tendências, é quando a gente vai trabalhar melhor, né, as regras de rompimento. Alguns trechos aqui eu já tinha partilhado, né, com os alunos mais antigos, né, que são desde a época que a gente tinha sala, né, porque acabava mandando ali no grupo do Telegram, né, exemplos, né, de rompimento, exemplos de movimentações, né, que deveriam ser memorizadas para que a qualidade daquela movimentação seja igual. Então, alguns pontos, né, eles vão ser bem engessados. Mesmo a reversão climática, tal como um fundo em forma de V, é simplesmente um rompimento seguido de uma falha de rompimento. Então, ele está trazendo aqui, né, pessoal, que mesmo uma volta em V, se a gente tiver um impulso de alta bom, né, e esse impulso de alta, né, for revertido para uma movimentação de baixa mais forte, né, ou igual, equivalente, né, a essa movimentação de alta, nada mais é do que uma reversão climática, de um rompimento que falhou. Tá? Então esse rompimento que veio, né, e que poderia ter seguido para uma continuidade, encontrou algum tipo de pausa, né, que é o que geralmente acontece, e o mercado reverteu. Então isso daqui seria, né, uma reversão climática, né? Que aí você tem a lógica, né, de uma
voltem a ver. É simplesmente um rompimento que foi seguido de uma falha de rompimento, né? Só que em um ciclo, tá? Extremo. Haverá traders colocando ordens baseados na crença de que o rompimento será bem sucedido e outros traders colocando ordens na crença oposta, apostando que irá falhar. Sempre, pessoal, sempre existe os dois lados, tá? Então por isso, né, que a gente não faz um único trade com todo o capital da nossa família, porque a gente tem o lado oposto, né? Então se a gente tem o lado oposto, a gente tem que fazer isso dentro de algumas regras matemáticas. Quanto melhor os traders se tornarem a avaliar um rompimento, se um rompimento terá sucesso ou falhará, mais bem posicionados eles estarão para ganhar a vida como traders. Então, isso daqui é realmente parte do seu trabalho. Quanto mais rápido você entender isso, e você precisa, né, qualificar esses rompimentos, melhor para você, tá? Por quê? Porque aí você engessa certas coisas, você vai trabalhar somente, né, dentro daquilo que ficou confortável. Você já fez sua série de backtests, né? Você já fez a sua parte, depois você vai buscar por essas características. Isso, né, em se tratando de rompimentos. O rompimento será bem sucedido? Se sim, então busque operar nessa direção. Se não, e se tornar uma falha de rompimento, que é uma reversão, busque então operar na direção oposta. Tudo no trade se resume a essa decisão, né? Vai romper ou não, tá? Então, o mercado ele sempre está, né, nessa fase, ou pelo menos ele tem essa fase até ele migrar para uma fase de tendência. Então tudo no trade, né, acaba se resumindo, né, a essa leitura, né, que você vai ser obrigado, né, a compreender. A palavra em inglês rompimento, né, breakout, é enganosa, pois out para fora sugere referir-se somente à tentativa de transição do mercado de uma lateralidade para uma tendência. Mas ele também pode ser uma tentativa climática de compra ou de venda para reverter para uma tendência na direção oposta. O mais importante que devemos entender sobre rompimentos é que a maioria deles falha, tá? A gente precisa realmente, né, pessoal, assim, no Tendências, a gente bateu muito na lógica, né, de que a gente precisa de continuidade. Algumas partes ali, né, de rompimentos, rompimento e correção, né, vem até mais aqui do Lateralidades, onde ele vai explicar melhor a lógica, né, de rompimentos tardios. É, Mas, né, é interessante a gente pensar, dentro dessa lógica aqui, ó, que a maioria, né, deles ele falha, principalmente naquela fase inicial. Então, às vezes, né, quando você está muito ansioso e a lateralidade começou a iniciar, ela vai falhar ainda por um bom tempo, até que tenha um acúmulo, uma distribuição, né, suficiente para que isso leve realmente a um rompimento real. E às vezes isso dura dias, né? E aí, quando passa um, dois, 3 dias em lateralidade ali, acaba sendo, né, mais difíceis, né, de você operar. E é interessante, né, você se lembrar, né, desse pequeno detalhe. A maioria, né, dos rompimentos de lateralidade eles vão falhar. Há uma forte propensão do mercado continuar o que ele vinha fazendo. E, portanto, existe uma forte resistência à mudança, assim como a maioria das tentativas de terminar uma tendência falha. Tá? Então, a tendência depois de iniciada, né, eu venho batendo, né, numa tecla ali com a galera do grupo ali, nos estudos que eu envio, às vezes até mesmo do micro, que quando, né, a gente tem uma tendência no 1 minuto, essa tendência ela já tende a se prolongar um pouco. Então, geralmente ela já deixa ali algumas possibilidades. Se o contexto dos 5, 15, 60 era para essa direção, é interessante você começar a participar, porque por ali você vai ter gatilhos mais rápidos, né? Vai ser um pouco mais fácil de você ingressar, porque às vezes lá no 5 não é tendência, né? Lá no 5, no 15 ainda não é tendência. Mas a lógica de contexto que a gente tinha era que o mercado poderia, né, sinalizar o preço nessa direção. Então, quando, né, você tem essas micro tendências, né, ela também tende a continuar. Então, as tentativas de terminar uma tendência, de reverter uma tendência, a maioria delas também falha. A maioria das tentativas de terminar uma lateralidade e iniciar uma tendência também falhará, né? Que é a lógica, né, do princípio da inércia, né? Ele falou bastante sobre isso no livro 1. Então, a maioria dos rompimentos falham e a maioria das tentativas de terminar uma tendência, elas também falham. Por isso a lógica, né, de a gente tentar compreender, né, quando, por exemplo, o mercado chegou na fase de tendência nos 5 minutos, né? Às vezes, opa, Luciano, 18, 19, 20 fechamentos ali. Opa, eu estou chamando de tendência, eu tenho 20 barras acima da 20, 18 barras acima da 20, já estou chamando de tendência, então tem toda a dificuldade da reversão dessa tendência. Então, a maioria das tentativas de terminar uma tendência falha, então por isso é tão importante eu identificar quão
breve, né, essa tendência ela está começando, seja no 1 minuto ou seja nos 5 minutos, tá? No 1 minuto isso é um pouco mais perigoso, exceto se, né, se no 5 ou no 15 a gente já tinha algum tipo de continuidade nessa direção, tá? Aí você está usando o micro a favor do macro. Um rompimento é simplesmente um movimento que vai além de algum ponto significativo anterior, como uma linha de tendência, uma máxima, uma mínima anterior, incluindo a máxima mínima, né, da barra anterior. Então vejam que um rompimento, né, ele pode ser até mesmo da máxima ou da mínima da barra anterior, né, levando a algum tipo de continuidade. Então é um movimento que vai além, né, de algum ponto significativo, um ponto de swing, né? Esse ponto se transforma num ponto de rompimento. E se mais tarde o mercado voltar para testar esse ponto, a correção será o teste de rompimento. Um rompimento e correção que alcança a área de rompimento, né? Isso aqui basicamente, né, pessoal, é esse desenho. Ó. Ele falou, né, que um rompimento é toda movimentação que vai além, né, de uma movimentação anterior. E o que, que é esse teste de rompimento, né? Que é essa volta, né, do mercado para testar essa região, né, que anteriormente foi rompida com essa movimentação aqui. Então, quando o mercado volta para testar, isso aqui é um teste de rompimento. Isso aqui acontece bastante, né, principalmente em tendências saudáveis, tendências fortes, né? O mercado ele rompe e ele volta para testar. E aí lá no tendências a gente falou dos tipos de teste, né? Esse teste mais alto, esse teste aqui vindo fechar o gap e o teste mais abaixo. Cada um desses, né, desse tipo de teste, ele gera uma velocidade de resposta a esses compradores. Quanto mais ansiosos eles estão, mais rápido o mercado vai chegar à nova máxima. Quanto menos ansiosos, né, eles estão, mais lento geralmente ele tende a chegar à nova máxima. Então, você também consegue qualificar, né, a força, né, desses compradores pelo tanto, né, do que o mercado volta para fazer esse teste de rompimento. Não necessariamente ele precisa fechar o gap, tá, pessoal? Ele vai ser um teste de rompimento. Só o fato dele recuar na direção, tá, do pivô aqui, ó, que foi rompido. Tá? Ele recuou, ele não testou. Mas isso aqui é lido, né, como um teste de rompimento. Um rompimento e correção que alcança a área do rompimento. O espaço entre o ponto do rompimento e o teste do rompimento é o gap, né, de rompimento. O gap é essa região que está ficando aqui, ó, tá? Isso aqui é o gap, a máxima desse ponto com a mínima desse daqui. Isso daqui, né, nesse caso, deixou um gap aberto, tá? Então, é, é o gap, né, de rompimento. Um rompimento significativo daqueles que tornem claro que o mercado, que o modo sempre posicionado está comprado ou vendido e que tem maior probabilidade de haver continuidade, pelo menos mais algumas barras, quase sempre se apresenta como uma barra de tendência relativamente grande e sem sombras relevantes. Então, para a gente ter já a melhor chance, né, de continuidade, a gente quer uma barra que se destaque, ou seja, ela, que ela realmente, né, passe bastante, né, da região anterior, que ela não tenha muito pavio seja superior ou muito pavio inferior, porque isso daqui é o predomínio, né, de vendidos participando inicialmente, isso aqui é o predomínio de vendidos participando no final da barra, né, por ela ter fechado aqui. Então você não quer que ela tenha, né, grande sombra, né, seja superior ou inferior, por, né, você ter a qualidade melhor, por exemplo, né, se ela simplesmente é desse jeito, né, se ela simplesmente abre próximo da sua mínima e fecha próximo da sua máxima. Isso aqui lá no minuto, né, muitas vezes ó, acaba sendo um microcanal, tá? Barra relativamente grande, né, e sem sombras. É algo interessante para um rompimento, porque isso pode ser aquele impulso inicial, e impulso ele vai ser convertido, né, num canal. Modo sempre posicionado, é discutido em detalhes no terceiro livro. Tá, essa questão de modo dos modos, né, sempre posicionado, ele acaba trazendo ali de maneira mais importante para o terceiro livro. É um trecho que é interessante também, né, que é muito importante a gente visualizar, né, esse predomínio de um dos lados, e aí ele traz mais detalhes. É discutido em detalhes no terceiro livro, e significa que se você estivesse no mercado o tempo todo, seja comprado ou seja vendido, o modo sempre posicionado seria aquela sua posição atual. E você entender, né, que naquele mercado o que, que você estaria fazendo, né, ou comprado ou vendido, né? E aí ele vai linkar tudo, tendência e lateralidade, tá? Quando ele chegar, né, nessa etapa, né? Aquilo que você estaria fazendo por localização, aquilo que você estaria fazendo por tendência, aquilo que você estaria fazendo por reversão, tá? Aí ele vai trazer, né, essa luz ali, juntando, né, o primeiro livro, o segundo livro e também a parte de reversão. O rompimento é uma tentativa do mercado tanto de reverter a tendência quanto de mudar de uma lateralidade para uma nova tendência. Então, o rompimento, né, ele é sempre essa tentativa, né, de trazer o mercado para uma reversão de tendência, quanto de mudar de uma lateralidade para uma nova tendência.
Sempre que o mercado estiver em uma lateralidade, devemos considerar que ele está em modo rompimento. Isso aqui também vocês já cansaram, né, de ver, né, eu escrever isso, né, naqueles estudos que eu envio para vocês, né, de que toda lateralidade é um modo rompimento, seja ela uma lateralidade como correção, ou seja era uma lateralidade mais ampla, tá? Lateralidades, movimentações, né, de barras sobrepostas, são modos rompimentos. É importante você, né, memorizar isso, tá? Rompimento tenta reverter ou sair, né, de lateralidade para tendência, né? Só algumas anotações. E lateralidade é igual a modo rompimento. Existe negociação bilateral até que um dos lados desiste e o mercado se torna excessivamente unilateral. Então, na lateralidade, né, temos o mercado bilateral. Quando tem um rompimento, né, ele se torna excessivamente unilateral, criando um impulso que se torna um rompimento. Todos os rompimentos são impulsos e podem ser formados por uma ou várias barras de tendência consecutivas, tá? Às vezes uma, né, mas a gente precisa de mais um para confirmar ele. Mas às vezes uma barra é tão grande, ela se desloca tanto, né, e se distancia tanto da região a ser rompida que a lógica, né, é que seja muito difícil a reversão. Mesmo que ela tenha uma correção de uma, duas barras, né, a dinâmica de continuidade, ela é muito mais favorável a essa barra, porque ela é muito grande. Então, né, rompimentos, né, eles são impulsos e podem ser formados por uma, né, ou várias barras consecutivas. Todos os rompimentos são impulsos formados por uma ou várias barras consecutivas, né? Algumas anotações ali, né, na lateralidade do livro ali para ficar, né, trazendo a memória. Rompimentos de um tipo ou de outro são muito comuns e ocorrem frequentemente a cada poucas barras em todo o gráfico, conforme discutido no capítulo 6, que trata de gaps. Todos os rompimentos são funcionalmente equivalentes a um gap. Então, todo rompimento ele vai gerar um grande deslocamento, né, que é a lógica, né, de você ver o gap. O que, que é o gap? É quando você tinha uma movimentação que estava nesse ponto, que até mesmo a máxima desse ponto ela estava aqui, e o mercado gerou um grande deslocamento. Então, se aqui havia também, né, um ponto de swing anterior, esse aqui já era uma extremidade do preço, ele acabou de deixar a possibilidade de ter um gap com essa máxima e qualquer tipo de correção que o mercado venha fazer aqui na barra seguinte. Tá? Seria o mercado, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Isso, né, deixou a lógica, né, de um gap com essa região a ser rompida. E esse gap ele também é existente, né, entre a máxima dessa barra e a mínima desta barra. Né? Então, também, né, ficou a lógica de um gap. Então, um gap, né, ele é um grande deslocamento, né? Ele é um deslocamento que ficou. Então, ficou um mercado mais unilateral. Em mercados mais unilaterais, a gente tem séries de gaps. Ele também é um gap, é um impulso, um clima aqui. E como toda barra de tendência é um rompimento, ela também é um impulso e é também um clímax. Ela também é um gap. Esse clímax, né, às vezes ele está dando início, tá, à movimentação. Não é um clímax final, né, de tendência, mas às vezes ele é um clímax e tá, é um clímax porque ele é um deslocamento do preço muito rápido. Ele é uma compra climática. Só que essa compra climática, às vezes, ela vai ter uma continuidade muito boa, até ela chegar naquele clímax, né, que já é de uma tendência cansada e que vai gerar, né, uma correção TBTL ou uma lateralidade ou até mesmo uma reversão. Tá? Então, esse clímax seria, né, para um start, né, de uma nova tendência. Muitos rompimentos são facilmente ignorados e cada um deles pode estar rompendo muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes o mercado terá setups em ambas as direções e, portanto, estará no modo rompimento. E às vezes denominado como uma área de inflexão. Essas áreas de inflexão, né, pessoal, elas são localizações importantes para a movimentação do preço, seja para um rompimento, seja para uma nova estrutura. Né? Então, muitas vezes, né, o mercado ele acaba, né, chegando nessas localizações, né, nessa área de inflexão. Traders estarão prontos para entrar na direção do rompimento em ambas as direções. Tá? Então, dependendo, né, da localização, dependendo da movimentação, a lógica, né, é que você esteja pronto, né, para poder atuar. Como os rompimentos são uma das características mais comuns em todo o gráfico, é fundamental entendê-los, bem como suas continuidades e suas falhas. Tá? É interessante aqui, porque aqui a gente vai conseguir, né, qualificar, né, esses rompimentos, essas falhas. Não que a gente não tenha estudado isso naqueles estudos diários, né, porque a gente acaba apresentando ali, né, em texto, né, onde foi o rompimento, né, a qualificação daquele rompimento, né, e por repetição, né, eu acredito que vocês vão
absorvendo, né, e começam a repetir, né, porque aí você tem a qualificante, né, afinal de contas, né, por repetição é que a gente acaba, né, operando melhor. A máxima da barra anterior, geralmente, é a máxima de um swing em algum tempo gráfico menor. Tá aqui, ele está ligando, né, os tempos gráficos. Por exemplo, né, a máxima dessa barra aqui, ó, dos 5 minutos, a gente está vendo nos 5 minutos. Se a gente olha essa barra aqui no 1 minuto, né, vamos colocar essa mesma movimentação aqui ó, no minuto. Ó, lá no M1, uma movimentação dessa, eu poderia sinalizar ó, algo como isso daqui. Ó, tá? Algo como isso daqui. E essa máxima, né, às vezes ela acaba sendo a máxima, tá, de um swing em algum tempo gráfico menor. Então, às vezes, a barra seguinte, né, fez isso, ó, tá? Então aqui o mercado acabou descendo um pouco mais, ó, tá? Para depois, né, ele vir aqui testar, né, a máxima dessa movimentação, tá? Só que lá no 1 minuto, né, é a máxima de um swing anterior. Portanto, se o mercado for acima da máxima da barra anterior, ele estará rompendo acima da máxima de um swing em tempo gráfico menor. Além disso, quando o mercado rompe acima da máxima do swing anterior, no gráfico atual, essa máxima é simplesmente a máxima da barra anterior em um tempo gráfico maior. Tá? Então é só para a gente perceber a correlação. Né? Porque às vezes lá nos 60 minutos é só um emaranhado de barras, né? Ali, né, sem grande deslocamento do preço. Mas lá nos 5 minutos, às vezes essa máxima acaba sendo a máxima de um swing. Né? A mesma lógica que a gente acabou de visualizar aqui, né, no próprio 1 minuto. O mesmo é verdadeiro para a mínima da barra anterior. Ela normalmente é a mínima de um swing anterior em um tempo gráfico menor. E qualquer mínima de swing, né, no gráfico atual geralmente é mínima de barra anterior em um tempo gráfico maior. Por isso, né, a lógica de que o mercado sempre está tentando romper. Né, porque se você acabou de perceber, né, que aqui nos 5 minutos essa máxima pode ser a máxima de um swing anterior, né, a movimentação lá nos 5 minutos, nos 60 minutos pode estar desse jeito e nos 5 minutos está aqui os swings, né? O mercado tentando ali. E é só a máxima da barra anterior, por exemplo, lá nos 60 minutos. Né? Não é grande coisa lá nesse M60, tá? As pausas no preço, né, são pontos anteriores, são as pausas do preço são em pontos anteriores rompendo, né, ou falhando, né? Então, toda vez que a gente está analisando ali aquele nosso tempo gráfico, a gente tem que lembrar que às vezes lá no outro tempo gráfico, né, foi só uma máxima, né, de barra anterior. Chegou a esse ponto aqui, né? É importante diferenciar um rompimento para uma nova tendência de um rompimento de uma lateralidade menor inserida em uma lateralidade maior. Aqui, né, pessoal, a única coisa que consegue trazer clareza para a gente nisso daqui é essa junção, né, pelo menos, né, do triplo screen. Né, porque se a gente observa, por exemplo, só um tempo gráfico, isso aqui seria quase impossível, né, de você ver. Tá? Então, muitas vezes, né, o mercado ele vai ter um rompimento de uma lateralidade, né, menor, ela está contida, né, dentro de uma lateralidade mais ampla, né, quando você olha o gráfico, né, ali num time frame um pouco maior, às vezes o mercado se desloca em vácuo, né, até o topo dessa lateralidade e vai só manter a lateralidade, não vai ter nenhum tipo de mudança. Tá? Ele só teve uma lateralidade ali nos 5 minutos dentro de uma grande lateralidade maior, que estava abaixo, né, naquela lateralidade macro. Então, muitas vezes, né, a gente só vai ter compreensão, né, se a gente realmente tirar o zoom ali ou às vezes trocar o tempo gráfico. Por exemplo, se o gráfico na sua tela estiver em uma lateralidade e o mercado romper acima de uma pequena lateralidade, tá aqui a pequena lateralidade, né, uma lateralidade menor, que se encontra na metade inferior da tela, ou seja, ele está na parte inferior da tela. A maioria dos traders irá assumir que o mercado ainda está em uma lateralidade maior e que ainda não está em uma tendência de alta. Mesmo que esse movimento aqui pareça ser uma tendência de alta, ele precisa sair de dentro, né, da lateralidade maior. Por isso que eu falo para vocês, né, que quando a gente está dentro de um range, né, por exemplo, dentro da máxima e mínima da barra anterior, às vezes a barra do diário, né, e se a barra do diário for um doji,
Enquanto você está lá dentro, né, daquele range, você, a princípio, né, precisa pensar em alto e baixo na lateralidade, tá? Por quê? Porque enquanto não tiver rompimento e continuidade, você está preso dentro desse range, tá? E aí, vejam que ele já trouxe a lógica, né, que a maioria desses trades ainda vai entender que você está numa lateralidade e não numa tendência. Mesmo tendo um impulso, né, às vezes rompendo a lateralidade menor, não quer dizer que ele vá romper também a lateralidade menor. Ele precisa fazer realmente isso, né, para que você consiga, né, acreditar, ó, que ficou um gap, né, nesse desenho. O mercado pode simplesmente estar formando um vácuo de compra para testar o topo da lateralidade maior. Por esse motivo, traders espertos não irão comprar os fechamentos fortes, de fortes barras de tendência de alta, próximos ao topo da tela. Por quê? Porque em lateralidades a questão de localização ela é central, né? Então, se está alto, né, na lateralidade, não há compra. Na verdade, muitos irão vender para realizar lucros de suas compras ou irão vender nessas barras, esperando esperando a tentativa de rompimento falhar. Da mesma maneira, ainda que a compra de setup de H1 em um forte impulso de alta possa resultar numa ótima operação, aqui tem uma sacada interessante, ó, porque aqui ele traz, né, a questão que a localização, né, pessoal, mesmo contra um bom setup, a localização às vezes pode ganhar, tá? Então vejam só, da mesma maneira, ainda que a compra de H1 em um forte impulso de alta possa resultar numa ótima operação, ela é boa apenas em uma tendência de alta. Veja o que ele trouxe aqui, ó, que ela é boa apenas em uma tendência de alta. Então, se eu tenho, né, um ciclo extremo e a compra de H1 ela está aqui, né, tida como uma ótima operação, e não no topo de uma lateralidade. Então vejam que às vezes, né, o que nos salva, né, é essa compreensão realmente do macro, de saber aquilo que o mercado está fazendo ali naquele tempo macro. Às vezes, lá nos 60 minutos, a gente só está tendo uma série de barras sobrepostas. E aqui nos 5 minutos o preço subiu, né, veio até a máxima dessa barra sobreposta. Ficou alto na lateralidade. Se a barra anterior, às vezes dos 60 minutos, né, foi um grande doji, tá? Foi uma movimentação assim, né, aqui fica extremamente alto na lateralidade. Se ele veio acima da máxima do doji, passa a ser uma região de venda, né? Se as médias estão planas, por exemplo, lá nos 60 minutos, e aí você tem um ótimo setup, como listou, mas ele está numa localização ruim. Isso não vai, né, te trazer lucro, provavelmente. Onde a maioria das tentativas de rompimento irá falhar, porque está no topo de uma lateralidade. Então, cuidado com H1, né, em topo de lateralidade, em topo de localização, tá? Porque ela pode ser somente, né, uma armadilha ali para você que está entrando ainda pensando, né, num ótimo setup. Então vejam que tem os detalhes, né? Não é qualquer setup, não é qualquer localização. Em geral, se houver um forte rompimento de alta, mas ela ainda permanecer abaixo da máxima das barras da metade da esquerda da tela, verifique se há uma forte reversão de tendência em andamento. Tá? Aqui, de novo, né, ele volta para a questão, né, da localização. Tá? Permanecer abaixo da máxima das barras da metade da esquerda da tela. Verifique se há uma forte reversão de tendência em andamento antes de buscar por compras próximas ao topo, né, do impulso. Se você acredita que o mercado ainda pode estar em uma lateralidade, considere comprar apenas correções, ao invés de querer comprar próximo ao topo do impulso. Então, se você acredita que o mercado, né, já migrou para uma tendência, se você está pensando, né, que o mercado ele possa estar iniciando uma tendência, mas ele ficou numa localização que é alta na lateralidade, considere apenas comprar correções, né? E às vezes as correções serão mais fundas, retornos à média móvel de 20, tá? Algum tipo de setup com mais espaço, tá? A uma nova máxima. Tá? Então a lógica, né, é você evitar essas compras alto na lateralidade, tá? Ao invés de querer comprar próximo, né, ao topo de um impulso. Por quê? Porque a localização, né, ficou ruim. Grandes traders não hesitam em entrar em uma tendência durante a sua fase de impulso, porque eles esperam uma continuidade relevante, mesmo se houver uma correção imediatamente após a sua entrada. Isso aqui foi uma sacada também que eu precisei, né, desenrolar com o tempo. Às vezes eu entrava nessa fase de impulso, o stop ficava grande, vinha uma correção grande e aí eu geralmente estopava a operação e depois que eu estopava a operação, o trade vinha, né, vinha a favor, né, da minha entrada inicial. E às vezes era por ansiedade mesmo, já queria entrar na barra antes de ter uma continuidade, né? E a barra fazia aquela correção, aquele teste de rompimento, né?
e às vezes aquilo já era inaceitável, né, para o lote que estava participando. Aí também, né, tem a adequação do lote, né, que você está fazendo. E aí eu coloquei aqui, né, que a lógica, né, era chegar aqui. Se a correção ocorrer, eles aumentam o tamanho da sua posição. Então vejam que aqui te traz, né, um pensamento de conforto. Bem como, né, você também pode reduzir seu lote a um quarto, né, e depois quando ele finalmente, né, corrigir, você adiciona mais um quarto, né, do seu lote. Porque você está entrando no modo rompimento, o stop já era mais caro, então você tinha que reduzir a mão. E aí, se o mercado corrigir, você entra, vai ficar com 50% da sua mão. Por exemplo, se há um forte rompimento de alta se prolongando por várias barras, mais e mais traders institucionais começam a se convencer a cada tique mais alto de que o mercado está no modo sempre comprado. E conforme eles se convencem de que o mercado irá subir mais, começam a comprar e aumentam a sua posição comprando mais. Então, aqui é todo o raciocínio, né, pessoal, do modo rompimento, né? Todo aquele raciocínio de conforto para aquilo que você está participando. À medida que o mercado continua subindo, né, então eles estão aumentando posição, o mercado está subindo, eles estão aumentando posição, eles estão comprando, né, fechamentos de barra, estão comprando rompimento de máxima de barra. Isso faz o impulso crescer muito rápido. Eles têm muitas maneiras de entrar, tais como comprando a mercado, comprando uma correção de um ou dois ticks, comprando com uma ordem stop acima da máxima, acima da barra anterior, comprando no rompimento acima da máxima do swing anterior. Não importa como eles entram, pois o foco deles é ter pelo menos uma pequena posição aberta. Então eles buscam comprar mais conforme o mercado se move para cima ou corrige. Então eles estão comprando mais rompimentos de máxima de barra, eles estão comprando mais pequenas correções, estão comprando L1, eles estão comprando várias formas, né, até mesmo antes do mercado iniciar, né, uma primeira correção. E aí foi quando eu comecei a tentar, né, participar, às vezes, já dessa movimentação aqui inicial, tá? Sem esperar a correção, porque às vezes eu ficava de fora de algumas movimentações. E a lógica disso aqui é ter esse conforto, né, para essa movimentação. Então, se você qualificou como rompimento, tente participar, né, pensando dentro dessa lógica de raciocínio, né, que eles vão estar comprando fechamentos de barras, eles vão estar comprando pequenas correções, eles vão estar comprando acima de máximas de barras anteriores, acima de swings anteriores, tá? Então aqui é a lógica, né, de você ter algum tipo de conforto a favor dessa movimentação e entender, né, que pode haver correção. E essa correção, às vezes, também ela pode demorar. E se ela demora, às vezes você fica de fora. A gente tá sempre naquela decisão. Opa, tá qualificado ali, Luciano, mas ele vai corrigir ou ele só vai ir? Né? Essa informação a gente não sabe. E aí é quando, né, você começa a pensar naquela lógica, às vezes, né, de não operar sempre com o mesmo número de contratos, né, em todos os trades. Então eles buscam comprar mais conforme o mercado se move para cima ou corrige. Por causa do incremento de posição que eles fazem enquanto o mercado está subindo, o impulso pode se estender por muitas barras. Um trader iniciante olha o impulso crescente e se pergunta como alguém pode estar comprando no topo de um movimento tão grande. Essa é a pergunta, né? E realmente a gente faz, né? Porque às vezes parece que não faz sentido, né? Você entrar tão alto ali, tão longe das médias, mas, né, com o tempo, como falei, né, a lógica daquele trecho anterior que a gente viu te traz, né, uma certa clareza. E que os traders iniciantes, o que os traders iniciantes não entendem é que os traders institucionais estão tão confiantes de que o mercado em breve estará mais alto que irão comprar durante toda a subida, pois não querem perder o movimento enquanto aguardam pela formação de uma correção. Iniciantes também estão com medo, porque seus stops deveriam estar abaixo da mínima do impulso. O stop, né, dependendo do número de barras e do tamanho da barra, já é gigantesco. Ou pelo menos abaixo de seu ponto médio, né, que seria a metade, né, do início do impulso, o que é bem distante. Os traders institucionais sabem disso e apenas diminuem o tamanho da sua posição para um nível onde seu risco financeiro será o mesmo que de qualquer outra operação. Então, alterar, né, o tamanho da mão para participar, né? Então, aqui já no começo do livro já tem alguns ensinamentos, né, profundos ali, né, para quem quer operar sempre com o mesmo lote, para quem a princípio visualiza, né, que vai ter que fazer a entrada sempre com a mão cheia, né, e às vezes o setup vai demorar. E se esse setup demora, às vezes você conseguiu participar com um quarto da mão, com 50% da mão, mas você já está participando, você não ia ganhar nada, né? Então você conseguiu, né, começar a participar. E aí você começa a ver algumas outras lógicas de trabalho, né, no meio, né, do seu aprendizado. Em algum nível de resistência, os primeiros compradores irão realizar lucros. Vejam que tem um local específico aqui, pessoal, tá?
Alguns amigos, né, falam que eu falo muito sobre alvo, né? De o mercado, né, às vezes, com precisão, atingir alvo exatamente no tique, né, em pontos, são níveis de suporte e resistência, né, pessoal? Os primeiros compradores vão realizar lucro onde? Em algum nível, né, de resistência. E então o mercado corrigirá um pouco. Vai ser, às vezes, a primeira correção. Quando isso acontece, os traders que querem aumentar sua posição se apressam para comprar, mantendo assim a primeira correção pequena. Por quê? Porque eles estão ansiosos, eles estavam querendo, né, essa correção e ela demorou a vir. Além disso, além disso, os compradores que perderam as primeiras entradas irão utilizar a correção para finalmente comprar. Tá? Então, onde, né, que essa galera que ficou de fora, né, que ficou esperando, que não conseguiu participar, ou às vezes que queria operar com o lote exato, né, e estava querendo a primeira correção, eles vão participar exatamente nesse ponto. E isso geralmente leva o mercado a uma nova máxima. A primeira correção, né, o primeiro M2B, normalmente ele leva o mercado a uma nova máxima. É algo que a gente espera, né, dessas primeiras correções. Porque o mercado ele tem as fases, né? Ele tem a fase em que a gente ainda está comprando acima de swing anterior e tem a fase que a gente começa a realizar lucro acima de swing anterior. Essa ainda é uma fase forte. Alguns traders não gostam de comprar impulsos, pois não gostam de arriscar muito. O stop frequentemente precisa estar no fundo do impulso. Eles preferem sentir que estão comprando com um preço melhor, com desconto, ou seja, eles estão esperando a correção. E, portanto, esperam que uma correção se forme antes de comprar. Se todos estão buscando comprar uma correção, por que uma se desenvolveria? Porque nem todo mundo está querendo comprar. Traders experientes que compraram mais cedo sabem que o mercado pode reverter a qualquer momento. Uma vez que eles sentem que o mercado atingiu uma área de resistência e pode haver realização de lucros ou onde o mercado pode reverter, eles irão realizar lucros parciais. Então, para a galera, né, aqui tem os aprendizados também, né, daquilo que a gente tem que estar fazendo, né? Se a gente participou, a gente tem que realizar lucro em algum ponto. Esses pontos, né, normalmente são alvo, movimento projetado, ponto de swing anterior, é, uma LTB, né, de um movimento macro. Opa, o mercado começou a falhar ali, talvez seja interessante eu estar realizando lucro parcial ou até mesmo às vezes total, dependendo da localização, do contexto, daquilo que a gente esperava para esse movimento. Então eles começarão a escalar as saídas de suas compras e algumas vezes irão vender para sair de toda a sua posição. Tá? Então, como eu falei, depende do contexto, depende daquilo que a gente está esperando para essa movimentação. Esses não são compradores que estão buscando comprar ticks mais abaixo durante a primeira correção. Os traders experientes estão realizando lucros parciais e estão escalando para sair, pois estão temendo uma reversão ou temem uma correção mais profunda na qual poderão comprar novamente muitos ticks mais baixos. Então, normalmente tem os contextos, né, pessoal, daquilo que o mercado pode, né, tá nos trazendo. Por exemplo, opa, Luciano, o mercado chega, né, numa condição de alvo e gera uma barra climática. Aí o Brooks vai te trazer, né, que muitos trades vão inclusive realizar até lucro total, porque eles estão esperando uma correção mais profunda para participar, né? Ou, né, como ele citou, eles temem até mesmo, né, uma reversão. Se eles acreditassem que a correção iria durar apenas alguns ticks e então que a alta seria retomada, eles nunca teriam nem saído, eles não teriam nem feito, né, a própria parcial. Eles sempre realizam seus lucros em algum nível de resistência. Então, como falei para vocês, né, sempre que ele traz a palavra sempre, né, eu sempre me chamava muita atenção. Então, eles sempre realizam lucros em algum nível de resistência. Então, é sempre tentar entender isso daqui, ó, sempre realizar lucro em algum nível de resistência. Se eles estão fazendo, eu, você, né, e todo mundo que estuda e quer ter bons resultados também tem que estar, né, realizando lucro em algum nível de resistência, tá? Alvos baseados, né, em preços, tá? Então, deslocamento de preço, né? Ele sempre realiza seu lucro em algum nível de resistência, como alvo de um movimento projetado, uma linha de tendência, uma linha de canal, uma nova máxima ou no fundo de uma lateralidade anterior que está acima, tá? Então vejam que até mesmo, ó, se você tem uma lateralidade anterior aqui acima, o mercado se deslocou, rompeu, né? E ele está voltando para lá. Esse teste dessa lateralidade anterior, às vezes, ele também já é uma explicação suficiente do porquê que o mercado está tendo realização de lucro ali, tá? Às vezes no movimento macro, né, é aquele padrão, né, de um retorno, né, dentro de uma lógica, né, do padrão de escadas, né, que aí só que não dentro do próprio dia, né, a gente falou que dentro do mesmo dia, muitas vezes ao final do dia, né, a gente tem algum tipo de retorno à lateralidade anterior, né, de alguma lateralidade anterior.
E às vezes isso aqui está acontecendo nos 60 minutos, né? E aí ele está voltando, e aí está fazendo a mesma movimentação, né? Já que os tempos, né, eles são fractais. A maioria das operações são realizadas por computadores, então tudo tem uma base matemática, o que significa que os alvos para a realização de lucro são baseados nos preços que estão na tela. Com a prática, traders podem aprender a identificar áreas onde computadores podem realizar lucros. Repetição, né, pessoal? E eles podem realizar seus lucros no mesmo preço, esperando por uma correção em seguida. Embora as tendências tenham inércia e superem a maioria dessas áreas de resistência, quando uma reversão finalmente acontece, ela sempre ocorrerá em uma região de resistência, seja ela óbvia ou não para você. Tá? Então, é, as reversões, as pausas, as correções, né, pessoal, elas sempre têm explicações. Conforme você vai passando mais tempo de tela, de mercado, você começa a visualizar isso de maneira um pouco mais clara. Né, que o mercado, né, ele sempre tem as suas razões, né, para estar realizando aquela movimentação. Então, reversão sempre ocorrerá em algum nível de resistência. Tá? Algumas vezes o impulso terá uma barra ou um padrão que permitirá aos vendedores agressivos obterem um pequeno scalp, caso pensem que uma correção é iminente e que há espaço suficiente para lucrar. Entretanto, a maioria dos traders que tentar isso irá perder, porque a maior parte das correções não vai longe o bastante para se obter lucro, ou a equação do trader será desfavorável. A probabilidade de conseguir um scalp vezes o tamanho do lucro será menor do que a probabilidade de perder vezes o tamanho do stop de proteção. Né? Aqui é a lógica, né, da equação do trader. Além disso, os traders que entram na venda estão esperando tanto por esses pequenos lucros que eles invariavelmente terminam perdendo uma compra mais lucrativa que se formará alguns minutos mais tarde. Aqui é a cautela, né, para você não ficar entrando no lado errado quando tiver um modo rompimento. Parar com essa ideia, né, de que eu vou encontrar a máxima dessa movimentação, ele vai reverter, né, ele vai parar aqui, né, e focar, claro, né, nos trades de melhor probabilidade. Se é um impulso, pessoal, a maior chance dele é que ele continue como um canal. E se a lógica é de impulso e canal, né, se é um canal de alta, está vendendo contra um canal de alta na sua fase inicial não é uma boa probabilidade ou boa ideia. Então focar na tendência e evitar trades contra tendência, né, buscando esses pequenos espaços de correção. Tá? Então nem foque nisso. Para ter, né, a reversão, tem gap de média, quebra da LT, né, tem todas aquelas regras lá. Traders entram na direção do rompimento ou na direção oposta, dependendo se esperam que ele seja bem sucedido ou falhe. Eles são crentes ou são descrentes, né? Então eles estão sempre ali, né, tentando entender a lógica, né, da movimentação. Há muitas maneiras de entrar na direção do rompimento. Assim que os traders sentem um senso de urgência, porque acreditam que um movimento significativo pode estar em andamento, eles precisam entrar no mercado. Entrar durante o rompimento é difícil para muitos traders porque o tamanho do risco é maior que o movimento. O tamanho do risco é maior e o movimento é rápido. Te dá pouco tempo para pensar se você for pego de surpresa na movimentação. Se tiver algumas características antes, né, como um microcanal na direção, né, acaba deixando as coisas, né, um pouco mais fáceis. Tentar entrar, né, no rompimento. Virou microcanal, tentar participar. Eles com frequência congelarão e não irão entrar na operação. Eles estão preocupados com o tamanho da sua perda potencial, o que significa que muitos que estão muito apreensivos para fazer a operação. Eles devem reduzir sua posição para um tamanho tipo não estou nem aí, de tal forma que possam entrar rapidamente na operação. A melhor maneira para eles entrarem em uma operação assustadora é automaticamente operar apenas um terço ou um quarto de seu tamanho normal e usar um stop tão grande quanto necessário. Eles podem pegar um movimento grande e então ganhar muito com uma posição pequena é muito melhor do que não fazer nada com o tamanho normal da sua posição. Isso aqui é outro ponto para reflexão, né, pessoal? Mais um pequeno tapa ali para quando a gente está ali congelado, tentando, ou eu vou operar só com esse lote de contratos, mas só que esse lote de contratos ele só me permite, por exemplo, fazer esse tipo de ingresso. E aí quando você fica, né, ali naquela movimentação que tem alta probabilidade, você congela. Tá? Então
Stop normalmente no início do impulso, né, um tamanho de mão, né, dentro daquela lógica do não tô nem aí. Geralmente não é bem assim, né, mas você reduzindo, por exemplo, sua mão para um quarto, né, você poderia manter esse stop amplo ali com certeza, tá? É importante evitar o erro de não se importar ao ponto de começar a operar setups fracos e perder dinheiro, tá? Então não é bem assim. Aqui a gente está falando, né, de um rompimento real, né, com uma qualidade, né, de continuidade, mas para que você comece a participar, né? O mercado entrou em modo rompimento. E aí, de repente, ele tem um rompimento em microcanal, né? O stop vai ser amplo, mas a probabilidade de alguma continuidade é alta. Tá? Então, primeiro identifique um bom setup e depois entre, né, no modo no Stone aí. Né? Operar pequeno, né, mais participar. Se você não começar a participar, você nunca vai participar, tá? Então, a lógica é que você comece, né, pequeno, né, e com o tempo às vezes você vai até operar com 50%, ou até mesmo no lote inteiro, porque você acredita demais naquela probabilidade. E aí, ao invés de você entrar com um lote menor, você pode fazer uma parcial um pouco mais rápida, né? E aí são formas, né, de você lidar com aquilo que você vai, né, aprendendo. Assim que os traders sentem que o mercado fez um claro movimento e entrou em modo sempre posicionado, eles acreditam que uma tendência está se formando e que precisam entrar assim que possível. Por exemplo, se houver um forte rompimento de alta, eles podem comprar o fechamento da barra que fez eles acreditarem que a tendência começou, né? Então, às vezes, comprar, né, o fechamento da barra, né, já se for uma barra excepcional, né, uma barra que fecha muito acima, né, da movimentação anterior, ela está praticamente inteira, né, às vezes fora, né, da região rompida. Então, comprar o fechamento da própria barra, às vezes, já é uma possibilidade. Talvez também necessitem ver que a próxima barra também teve um fechamento de alta. Aqui é a lógica de continuidade, né, pessoal? Então, eu particularmente prefiro a lógica da continuidade, né, do que comprar exatamente bater no fechamento da barra. Normalmente eu prefiro a própria ultrapassagem, né, da máxima da barra. É uma forma que para mim é mais confortável, né? Eu já estou entrando na direção. Se é um modo rompimento, ele tem que ter, né, essa continuidade. Então, próxima barra do microcanal ou continuidade, né, do modo rompimento. Se eles esperarem e conseguirem esse fechamento de alta, podem comprar assim que a barra fechar. Aí da segunda barra, né, pessoal, no segundo fechamento, aí a compra poderia ser no fechamento da barra. Ela fechou acima da máxima da barra anterior, ela é uma barra de continuidade, né? A não ser que ela seja um grande doji, né? Que seja, às vezes, essa barra e a barra seguinte, né? Ela acaba fazendo isso daqui, ó. Ela foi um grande doji, ela é uma barra de dúvida, né? Ela não me indica, né, que o mercado está tendo continuidade. Tanto com ordem limitada no nível do fechamento da barra, como com uma ordem a mercado. Eles podem aguardar pela primeira barra de pausa ou correção. Aqui tem mais uma forma, né, de você participar. A gente já está aqui, né, no modo rompimento. O que seria a primeira barra de pausa? Seria uma barra de baixa. Ela já seria, né, a primeira pausa. E essa pausa, né, ela pode ser comprada, né, para uma retomada, tá, da movimentação. Aqui você poderia comprar aqui, ou você poderia até mesmo comprar o fechamento de baixa, né, de uma barra pequena. São algumas formas, né, de se participar a favor do modo rompimento, tá? Primeira barra de pausa ou correção e colocar uma ordem limitada de compra no seu fechamento, né? Você pode comprar a barra de baixo, um tick acima de sua mínima, tá? Se o mercado vier abaixo dela, eu posso comprar aqui. Na mínima da barra, um ou dois ticks abaixo da sua mínima, né? Se o mercado vem abaixo dela, eles podem colocar uma ordem limitada para comprar qualquer pequena correção, como uma correção de 1 a 4 ticks no E-mini ou uma correção de 5 a 10 centavos em uma ação. Se a barra de rompimento não for muito grande, a mínima da barra seguinte deve testar a máxima da barra anterior. Aqui é essa lógica aqui, ó. Se a barra de rompimento ela não for muito grande, a mínima da barra seguinte, né, que é essa barra aqui, ó, ela pode vir testar a máxima, né, da barra anterior. Tá? Então, teste da máxima da barra anterior. Né? Isso aqui é comum acontecer quando a barra não é muito grande. Ó. Se a barra de rompimento não for muito grande, a mínima da barra seguinte deve testar a máxima da barra anterior à barra de rompimento, que é essa do meio aqui. Ó. Essa aqui é a barra de rompimento, barra seguinte, barra anterior. Tá? Teste da máxima da barra anterior ao rompimento. Isso aqui também é algo bem comum. E algumas pessoas deixam compra aqui, ó, nessa própria região, né, nesse teste. E seria, né, pessoal, a lógica, né, de um rompimento, né, criando
o teste, né, de um rompimento. Ele falou, né, que toda barra ela está rompendo, nem que seja a máxima da barra anterior. Falou que a máxima, né, às vezes da barra anterior é um ponto de swing, né, da barra anterior. Então a barra de rompimento, né, e a barra seguinte, né, ela voltou para fazer um teste, tá, de rompimento. É que nada mais é naquele movimento macro a gente visualizar essa movimentação dessa maneira. E às vezes lá nos 60 minutos vai ser esse mesmo desenho aqui, uma barra, né, testando a máxima do rompimento, né, da barra anterior, tá bom? Só ligando ali os pontos que às vezes não fica muito claro ali quando a gente está lendo, né, apenas texto. Eles podem colocar uma ordem limitada de compra para entrar na máxima dessa barra ou acima dela. Então vejam que ele traz, né, a lógica de que esse rompimento, né, ele pode chegar, se isso aqui fosse só uma barra, né, ele pode não chegar nela, né, pode ser acima dela um pouco, ou pode ser, né, no fechamento. E arriscar até a mínima, né, da barra de rompimento. Então, a mínima, o stop, né, seria a mínima da barra de rompimento. Se eles tentarem comprar na mínima ou abaixo da mínima da barra de pausa e não tiverem a ordem executada, podem colocar uma ordem stop um tick acima, né, da máxima da barra. Se não conseguiu entrar, né, na correção, você vai ter que comprar acima de barra. Se o rompimento for forte, podem buscar uma compra no primeiro setup de H1. Vejam que ele cita o primeiro, tá? Depois que já tiver tido mais correções, né, já não é mais a mesma lógica, tá? Então ele está falando aqui, ó, se o rompimento for forte, podem, né, buscar por uma compra no primeiro setup de H1. Essa compra de H1 ela pode ser até mesmo, às vezes, né, de uma movimentação sintética, que é um rompimento e correção. Tá? Então, todo setup de H1, né, é um rompimento. A questão é que às vezes ele é muito grande e a correção, né, a primeira perda de mínima, né, e H1 a primeira retomada. Antecipando, eles podem olhar o gráfico de 1, 2 ou 3 minutos e comprar na mínima ou abaixo da mínima da barra anterior. A lógica de compra é a mesma, tá, pessoal, em tempo gráfico menor. A mínima ou abaixo da mínima de barra anterior, acima de uma barra de sinal de H1 ou H2, ou com uma ordem limitada na média móvel, não retorna MM20, por exemplo, lá no minuto. Então você pode filtrar setups em um modo rompimento em tempos menores. M2B, retorno à média, H1, né, H2, tá? Retorno a MM9, formas, né, de você ingressar que você usaria lá nos 5 minutos. Por quê? Porque é o modo rompimento. Isso aqui a gente repete também, né, em muitos dos dias de estudo, né, em tempo gráfico menor. Por quê? Porque o mercado estava ativando o modo rompimento, e quando ele ativa o modo rompimento, você tem que achar algum jeito de entrar. E às vezes, lá nos 5 minutos, a entrada no modo rompimento, né, de venda vai vir, né, de barras assim. Ó. Se você for esperar toda essa movimentação, o mercado rompeu, né, tem toda essa movimentação já com essa característica, às vezes você não vai conseguir entrar, né, antes de uma correção grande aqui nos 5 minutos. Tá? Uma vez que estiverem dentro da operação, eles devem gerenciar suas posições como em qualquer outra operação de tendência. Buscar swing para realização de lucros, alvos, né, a gente está falando disso, e alvo de movimento projetado. E não sair, né, com um pequeno scalp. Então você entrou pelo minuto, mas você vai gerenciar, né, lá nos 5 minutos, né, com os alvos, né, e movimento projetado daquela leitura. Os compradores esperarão que todas as tentativas dos vendedores irão falhar. A gente está falando de um rompimento de alta, né? Por isso, buscarão comprar cada uma delas. Eles irão comprar próximo ao fechamento de eles irão comprar próximo ao fechamento de cada barra de tendência de baixa. Então, eles estão tentando entrar em correções, né, de barras de baixa. Isso, né, a favor de um rompimento de tendência de alta. Mesmo se a barra for grande e fechar próximo de sua mínima. Então, independente do tipo de barra, né, se não for uma barra gigantesca de reversão, né, eles estão tentando entrar baixo, né, nessa movimentação de alta. Eles comprarão assim que o mercado cair abaixo da mínima da barra anterior, né, ou seja, uma L1, em cada mínima de swing anterior e em cada nível de suporte, como linha de tendência, e eles também irão comprar toda tentativa do mercado ir acima, como a próxima máxima de uma barra de tendência de alta, ou assim que o mercado for acima da máxima, ou acima de algum nível de resistência. Então eles estão tentando comprar até mesmo, né, topo, porque ainda é um movimento muito forte. E aí a ideia, né, do movimento projetado, né, desses alvos acima, deixa, né, essa possibilidade, né, de forma de trabalho.
Esse é o exato oposto do que os traders fazem em mercados em forte queda, nos quais eles vendem acima e abaixo de barras e acima e abaixo tanto de resistência quanto de suportes. Eles vendem acima de barras, e em torno de cada tipo de resistência, incluindo barras fortes de tendência de alta, porque eles enxergam que cada movimento de alta sendo uma tentativa de reverter a tendência. A maioria das tentativas de reversão de tendência falham. Eles irão vender abaixo de barras e em torno de cada tipo de suporte, porque enxergam que o movimento de queda como sendo uma tentativa de retomada da tendência de baixa e esperam que a maioria seja bem sucedida. Então aqui tem a questão das fases, né, pessoal? Aqui a gente está falando, né, de um forte impulso ali, como ele falou, que a gente espera, né, qualquer tipo de continuidade ainda dessa movimentação. Até que o mercado atinja algum tipo de alvo, né, um movimento medido, ou uma lateralidade macro, algum tipo, né, de ponto de realização de lucro, seja macro, seja micro, tá? Então aqui, né, muitas vezes, né, muitas correções, pequenas correções, elas vêm de alvo. O mercado tem um alvo, tem uma correção. O fechamento da barra de baixa é uma compra. Por quê? Porque ela é a primeira correção, né, dentro de uma fase de impulso. Ou, né, seria aqui compra, né, uma inside, né, seria maneiras, né, de você ingressar ainda a favor, né, da fase forte, tá? E aí é interessante, né, você nos seus estudos visualizar esse tipo de entrada. É porque, por mais que você não faça isso agora, no futuro você tem que ter mais formas de participar. E quando você visualizar aquele movimento, você visualizar essas oportunidades, né, de participar. E de entrar baixo, né, ao invés de entrar muito, muito alto, né, às vezes depois. Uma vez que a maioria dos rompimentos falha, muitos traders entram na direção oposta desses rompimentos. Por exemplo, se há uma tendência de alta e uma grande barra de tendência de baixa se forma fechando próximo à sua mínima, a maioria dos traders espera que a tentativa de reversão vá falhar. Então, a gente está numa tendência de alta e a gente tem uma barra forte de reversão de baixa, né? Mas a maioria dos traders está esperando que a reversão falhe. E muitos traders irão comprar o fechamento dessa barra, porque eles estão comprando com desconto, ao invés de comprar lá no topo da movimentação. Se a barra seguinte tiver um corpo de alta, eles irão comprar no fechamento dessa barra e acima de sua máxima. Seria mais ou menos esse desenho aqui, né, pessoal? Você comprar o fechamento, comprar o fechamento da barra de alta, se o preço for acima, né, da barra de alta. O primeiro alvo é a máxima da barra de tendência de baixa. Vejam isso aqui tem uma sacada interessante. Quando a barra é muito grande, às vezes você tem uma barra às vezes de 400 pontos. Aí você tem uma barra aqui, ó. Barra grande, né? Estava numa tendência de alta, de repente o mercado pagou uma projeção de alta e você vê uma barra sozinha de 400 pontos. A compra, né, do fechamento dessa barra visa já esses 400 pontos. E aí você tem o retorno total da barra. Vejam que ele trouxe aqui, ó. Se a barra seguinte tiver um corpo de alta, eles irão comprar no fechamento dessa barra e acima de sua máxima. O primeiro alvo é a máxima da barra de tendência de baixa. Isso daqui, né, é uma sacada do Brooks. Isso aqui funciona de maneira interessante em tendência e que paga às vezes um scalp bem interessante. E aí, às vezes, a barra seguinte já te oportuniza a entrada, só que aí ela vai te descontar aqui uns 150 pontos. A gente está falando de uma barra pequena e a gente está falando de uma barra de 400 ou 200 pontos, mas ainda assim você tem 200 pontos como sendo o primeiro alvo do trade que você está ingressando, tá? Então você já tem algum tipo de premissa, né, de para onde o mercado está andando. E o próximo alvo é o movimento projetado para cima, igual à altura da barra de tendência de baixa. O que é isso daqui, pessoal? No micro, né? Você consegue visualizar? Ele está falando que o próximo alvo é um movimento projetado acima, igual à altura da barra de tendência de baixa. Então seria razoavelmente o que isso aqui, pessoal? Uma volta em V. E 100%, né, o movimento projetado de uma volta em V seria o alvo, né, da própria barra, já que ela já teve, né, a retomada direta. Né? Ele falou de uma barra de compra positiva, né, e o mercado voltando. E essa barra ela é um forte impulso de baixa contra uma forte tendência de alta. Quando o mercado retoma essa movimentação, seria uma volta em V no micro. Vocês conseguem visualizar isso? Né? Uma forte barra de tendência de baixa, para ela abrir próximo de sua máxima e fechar próximo de sua mínima, a formação, né, das barras, por exemplo, de um minuto, foi mais ou menos assim, né? Uma série de barras de baixa. E se ela é revertida, o movimento projetado para cima dessa barra é seu alvo. E aí a gente está falando de um movimento de 800 pontos. Tá?
Veja como é interessante, né, você é, trazer a lógica mesmo para essas movimentações de tendência, tá? A gente vai explorando isso um pouco mais, né, nos estudos ali do dia a dia, tá? Alguns trades usarão, eu só ver aqui, igual a altura, né? Tá, da barra de tendência de baixa. E aí seria a volta em V isolada, tá, pessoal? Vejam que aqui, ó, mesmo que tenha mais pavio aqui, ó, o mercado tenha subido, o alvo, né, é a volta em V isolada, tá? Não seria, a princípio, né, você pegar toda essa projeção, se tiver um pavio aqui, tá? Então, só retomando esse ponto aqui para não restar dúvida ali enquanto vocês estiverem fazendo os estudos de vocês. Alguns trades usarão stop de proteção inicial que seja equivalente ao número de ticks da altura da barra de tendência de baixa. Tá te dando um exemplo, né, de que uma forma, né, de você usar um stop. Então, você pegaria 400 pontos aqui, você teria a lógica, né, de 400 pontos para baixo. Tá? Então, aqui você teria ainda a defesa provavelmente da 20, né, às vezes da 9, tá? Como, né, região de compra. Mas vejam que ainda assim ele usa o stop mais amplo, né, que seria a mesma pontuação. E outros irão utilizar o seu stop usual, como 2 pontos no EMIN. A informação vem rápido durante um rompimento, e traders normalmente podem formular opiniões cada vez mais fortes com o fechamento de cada barra subsequente. Às vezes a gente tem pouca informação e tem que esperar o fechamento da barra seguinte, né? Não tem jeito. Se houver uma segunda barra forte de tendência de baixa, opa, se tornou um impulso de duas barras, né, pessoal? Então teve uma barra forte de baixo, teve uma segunda barra. Duas barras fortes, né? Então. E então uma terceira, mais traders irão acreditar que o modo sempre posicionado reverteu para a queda. E os vendedores irão abrir mais posições vendidas. Então, para comprar, né, precisa de alvos acima. Isso é uma lógica, né, para que você tenha até mesmo onde realizar lucro. Atenção à questão de continuidade. Uma barra sozinha, já uma barra de alta na sequência, opa, ficou interessante. Mesmo que eu tenha perdido os 150 pontos iniciais, por exemplo, da barra de alta, se a gente está falando num movimento projetado de uma volta em V, a gente ainda ficaria ali, né, com cerca de 650 pontos. A gente está falando de uma barra de 400, né, que foi o exemplo que a gente usou, tá bom? Os compradores que entraram no impulso de baixa logo irão decidir que o mercado irá negociar mais abaixo dentro de algumas poucas barras. Portanto, sairão de suas compras. Então, eu tive uma forte barra de baixa, tive uma segunda, opa, uma terceira. Né, já não está mais parecendo uma correção saudável. Né? Eu estou tendo fortes barras de fechamento de baixa. Né? Eu estou indo no sentido, né, de um microcanal. Não faz sentido para eles segurarem as compras quando acreditam que o mercado estará mais baixo em breve. Faz mais sentido eles venderem para sair de suas compras, aceitarem a perda e então comprarem por um preço mais barato, uma vez que eles acreditam que a tendência de alta ainda será retomada. Então eles saem da compra e só vão comprar bem mais baixo. Por quê? Porque teve uma movimentação forte aqui. E aí eles estão precisando de uma nova razão para comprar. Aquela compra inicial, né, que era para uma retomada rápida da tendência, ela falhou. Como compradores se tornaram vendedores, ao menos pelas próximas barras, não resta ninguém para comprar. O mercado cai até o próximo nível de suporte. Aí ele vai ter que encontrar um novo tipo de suporte, uma LTA, né, uma região de troca de polaridade, tá? Algum tipo de nível de suporte, um nível de FIBO, 50%, 38.2, 61.8, tá? Alguma ideia, né, de nível de suporte. Se o mercado fizer um rally após a primeira barra de baixa, os vendedores irão rapidamente ver que estavam errados e poderão comprar de volta suas posições vendidas. Como não resta ninguém para vender, todos estão comprando, os compradores iniciando novas compras e os vendedores comprando de volta suas vendas, o mercado provavelmente irá formar um rally, ao menos por mais algumas barras. Então, vejam que a questão da continuidade, né, ela muda as coisas. Desse trade aqui, pessoal, que a gente desenhou, né, que está ali um pouco acima, né, que a gente está numa tendência de alta, num impulso de alta, né, e aí de repente, né, o mercado encontra um nível inicial, por exemplo, de resistência, e aí ele gera essa forte barra de baixa, e a barra seguinte é uma barra de alta. Se ela for uma inside, ela for pequena, a compra aqui é bem segura, tá? Porque você já teve a retomada imediata. E barras pequenas precedem mais vezes barras amplas, né? E aí aqui fica um trade mais confortável. Então vejam que ele traz sempre os dois lados, né? Como não resta ninguém para vender, né? Porque não teve a continuidade, esperada foi só uma barra, é, e todos estão comprando, os compradores iniciando novas compras, né? Os compradores estão iniciando aqui, e os vendedores, né, que venderam o fechamento dessa barra também vão estopar aqui. E aí se torna, né, um mercado mais unilateral. E
e às vezes gera barras grandes, né, de movimentação de alta. Os compradores iniciando novas compras e os vendedores comprando de volta as suas posições de vendas. O mercado provavelmente irá formar um rally, né, que seria um movimento de alta, e ao menos, né, por mais algumas barras. Então, ali é um tempo de vantagem temporária, né? Aqui sempre a lógica dos dois lados, né? Acho que o ponto mais fantástico de todo o estudo do Brooks, né, é que sempre você está pensando dos dois lados. Ó. Compradores emboscados no impulso de baixa que reverteu para a queda, né, só vendidos atuando, né, acaba sendo o stop dos comprados. Então vai ter mais movimentação de baixa. Então provavelmente ele vai conseguir, às vezes, algum tipo de movimento projetado para baixo, até algum nível de suporte, como ele citou. Tá? Às vezes um retorno à média de um tempo gráfico maior, né? Traders devem avaliar um rompimento em relação ao gráfico todo, e não apenas em relação à perna atual. Por exemplo, né, se o mercado estiver rompendo em um forte impulso de alta, olhe para todo o gráfico à esquerda da tela. Se não tiver barras no mesmo nível do preço atual, né, então você está analisando aqui ó, as barras da esquerda da tela, se não tiver barras no mesmo nível atual, está aqui, é, então comprar fechamentos e ter como risco a distância até o fundo do impulso será frequentemente uma boa estratégia. Agora, essas vezes, você está avaliando o rompimento e você tem um outro topo bem aqui, né, pessoal? Ou, né, pior, né, você tem um outro topo bem aqui. Né? Esse rompimento estava contido dentro de uma movimentação anterior que tinha mais pontos de swing. E aqui foi um ponto de pausa anterior. Tá? E aí, se você se depara com isso daqui, essa compra, por exemplo, acima da máxima dessa barra, ela fica muito arriscada. Mesmo né, ele conseguindo rompimento, às vezes, da lateralidade menor, já chegou logo direto né, na parte de uma lateralidade um pouco mais ampla. Então, cuidado com isso. Mas se você olha para o lado né, e não vê né, barras no mesmo nível de preço atual, então comprar fechamentos, ou se elas estão muito distantes, né, aí já não faz tanto sentido. Mas se elas estiverem mais próximas do preço, elas tendem a ter um nível né, de pausa melhor. Tá? Então, quanto mais próximos ali da movimentação que você está visualizando, né, um topo duplo, né, é uma potencial lateralidade. Então, tem que tomar cuidado. Como o risco é alto, opere pequeno. Né? Você está operando um rompimento, você olhou para o lado não tem nada, você tem que participar. Mas por ser um forte rompimento, possui ao menos 60% de chance de alcançar o movimento projetado, que será aproximadamente igual ao tamanho do impulso. E assim a equação do trader é boa. Então, se tem um impulso bom, né, a princípio o movimento projetado vai ser o deslocamento né, de todo esse impulso projetado para cima. Então, mesmo que você entre aqui, ó, você tem, com correção, você tem todo esse espaço aqui ó, a ser deslocado né, como alvo, além, claro, né, do alvo da própria lateralidade. Assim, a equação do trader é boa. A probabilidade de sucesso vezes o potencial de recompensa será maior que a probabilidade de perda vezes o tamanho do risco. No entanto, quando você olha para o lado esquerdo da tela, se você vir que o atual rompimento ainda está abaixo de uma máxima de 20 ou 30 barras anteriores, ó, vejam que ele especificou aqui o número de barras. A gente falou que se a movimentação for mais próxima da gente, ela é mais importante. O Brooks ele sempre ressalta né, que as últimas 20 barras elas são as barras mais importantes para a gente. O mercado ainda pode estar em uma lateralidade. Lateralidades regularmente têm impulsos de alta acentuados que chegam ao topo apenas para, ao chegar lá, reverter. Então, é também já um aprendizado para a lateralidade. Né? Em lateralidade, às vezes, você vai ver uma barra gigantesca chegando até lá e a barra seguinte revertendo totalmente a movimentação. Isso é comum de lateralidade. Você tem que aceitar isso e aprender a trabalhar com isso. Então, o mercado corre até o fundo e essa tentativa de rompimento também falha. E aí nisso ele continua né, falhando essas tentativas de rompimento, às vezes de lateralidade menor para maior, tá? Mas dentro ainda né, de uma lateralidade mais ampla. Por isso, né, esse olhar, né, ele precisa estar quanto aos pontos de swing anterior, se olhar para o lado esquerdo. Por esse motivo, comprar os fechamentos de fortes barras de tendência de alta perto do topo da lateralidade é arriscado, e geralmente é melhor aguardar para comprar correção. Os traders devem operar o mercado como uma lateralidade até que se mostre claramente uma tendência. Aqui também é uma sacada né, sensacional. A gente tem que operar, pessoal, a maior parte do tempo como lateralidade. A maior parte do tempo tem localização. Tem um monte de trade né, que a gente às vezes
vê a possibilidade dele ali, mas ele fica alto numa lateralidade. Na sexta-feira, né, acho que foi na sexta, eu falei para vocês que eu não consegui fazer compras, né, naquela localização, ou foi na sexta ou foi na quinta, porque para mim ele estava alto na lateralidade, numa região de POC, nos 60 minutos com médias flat. A possibilidade de compra, para mim, ela foi lá embaixo. Lá em cima, se eu não consigo participar, por exemplo, da possibilidade de compra, eu não vou comprar lá em cima. Ah, Luciano, mas aí você fica de fora. Mas é melhor ficar de fora, porque às vezes todo esse contexto aqui ó, que ele está te trazendo, ele tem essa possibilidade de acontecer ali, porque ainda não era uma tendência, as médias ainda estavam planas, né, a possibilidade do mercado gerar uma pausa ali, ou mesmo uma correção, ela é grande, quando tem essa possibilidade, às vezes é melhor você ficar de fora. Né? Se não tem razão, por exemplo, também para estar vendendo, é melhor ficar de fora. Tá? Então, rompimento de alta, né, de lateralidade menor, contido, né, em uma perna maior de baixa, né, com 20 a 30 barras, ainda pode estar em lateralidade. Tá? Então, ponta de importância é você olhar aqui para o lado esquerdo. Opere como lateralidade até ter certeza da tendência. Então, enquanto a gente não tiver, né, pessoal, aquela série de barras que nos qualifica nessa movimentação como tendência, por isso que o M1, né, isolado é tão perigoso, né, porque se você olha só o M1, você esquece dos pontos de swing anteriores. E aí, opa, Luciano, mas ele virou tendência aqui no M1. Beleza, né? Mas às vezes, né, esse impulso de alta do M1 só foi para chegar alto na lateralidade, aí aqui ele reverte essa movimentação. E aí a lateralidade é mantida. Então, cuidado, né, com o uso isolado, né, da ferramenta do M1. Um, um movimento acima de uma máxima em uma tendência de alta geralmente levará a a um dos três resultados. Isso aqui a gente também, né, já tem, né, como lógica de raciocínio. Né? Um movimento acima da máxima de uma tendência de alta geralmente levará a um dos três resultados: mais compras, realização de lucros ou vendas. Né? Normalmente é só o que a gente tem. Né? Mais compras vai levar a um rompimento. Tá? Aqui, ó, acima de um swing anterior. Né? O que está acontecendo aqui? Mais compras levou o mercado para um rompimento. Realização de lucro vai levar uma lateralidade aqui ainda ascendente. Mais vendas vai reverter. Tá? Então, quando a tendência é forte, compradores fortes irão pressionar, adicionar as suas posições, comprando o rompimento acima da máxima antiga, da antiga máxima. E haverá algum tipo de movimento projetado para cima. Então, mais compras vai levar a um rompimento em movimento projetado. Se o mercado for suficientemente acima do rompimento para possibilitar ao trader o ganho de ao menos um lucro de um scalp antes de corrigir, então deduza que a maioria das compras feitas na máxima representa novas compras. Se ele ficar lateral e o rompimento mostrar sinais de fraqueza, então se ele pagou pelo menos o lucro de um scalp, pessoal, ele vai continuar, a tendência é que ele continue, né, subindo, tá? Às vezes ele vai gerar um pequeno movimento, mas depois ele vai iniciar uma correção. Mas a lógica é que ele continue subindo até pagar o movimento projetado, principalmente se ele pagar pelo menos o lucro de um scalp. Esse lucro de um scalp, né, ele leva a algum tipo de continuidade. Você nunca vai ter o lucro de um scalp sendo pago, né, às vezes o alvo da própria barra, né, o primeiro alvo do movimento do rompimento, né, da lateralidade ou de um pivô menor, né, que seria dentro da dinâmica, né, de um lucro de um scalp, mais vezes ele leva a possibilidade de um rompimento e continuidade. Se ele ficar lateral e o rompimento mostrar sinais de fraqueza, né, várias perdas de mínima, né, ele começa a fazer uma lateralidade aqui na região, né, do topo duplo, sinais de fraqueza, né, discutidos mais adiante, suponha que houve realização de lucro e que os compradores estão buscando comprar novamente um pouco mais baixo, ou seja, eles estão realizando lucro alto na lateralidade para poder comprar a correção. Se o mercado reverter e mostrar uma forte queda, assuma que vendedores fortes são dominantes na nova máxima e que o mercado provavelmente cairá por pelo menos duas pernas e pelo menos 10 barras. Então, mesmo alto na lateralidade, ó, vejam que a lógica de correção de duas pernas está presente, quando, né, vendidos estão fortes. Então, aí seria a lógica, né, de uma reversão, 10 barras, duas pernas, e o mercado tentar se deslocar lá para a região inferior da lateralidade. Rompimento e continuidade, indica compradores fortes. Rompimento e lateralidade, realização de lucro. E aí, na lógica, né, de realização de lucro, seria, né, por exemplo, né, para esses compradores, né, chegou aqui, está tendo bastante lateralidade, né, tem
2x, né, a série de barras, às vezes um fundo duplo, né, uma correção TBTL, mas que ainda tende a retomar, tá? Mas está havendo realização de lucro, então ele não passa dali. Rompimento e continuidade, né? Pode ser rompimento e correção, né? Uma, duas barras, retomou, né, pessoal? Aqui ele vai ter continuidade para movimento projetado. Rompimento e continuidade direto, né? Seriam as possibilidades. Aí, por fim, rompimento e reversão. Reverteu forte essa movimentação, tende a ter pelo menos duas pernas. Na ausência de algum evento raro e dramático relacionado a alguma notícia, os traders não mudam repentinamente de extremamente altistas para extremamente baixistas. Isso daqui também é bem interessante. Ó. A partir do momento que você aceita isso daqui, né, as coisas se tornam mais fáceis. Traders não mudam repentinamente de extremamente altistas, tendência de alta, Luciano. Continua a tendência de alta, vai continuar subindo, vai continuar pagando alto. É impulso e canal, Luciano. Impulso e canal são trades extremamente altistas. Lembram que numa tendência de alta, o mercado é unilateral para os compradores, pelo menos por determinado momento. E eles ficaram, né, extremamente altistas por conta dessa movimentação. Para extremamente baixista, né, ele não muda de uma vez. Há uma transição gradual, né, a lógica da quebra da LT, do gap de média para a lateralidade. Quando você aceita isso daqui, fica mais fácil de você participar de tendências. Um trader se torna menos autista, né? Então ele não sai, né, de extremamente autista para baixista, ele se torna menos autista. Depois neutro, né, e então baixista. Então vejam que a lógica, né, de movimentação do preço ela passa por essa fase de transição, né, e ela você consegue visualizar que ela é gradual. Uma vez que o número suficiente de traders faz essa transição, o mercado reverte para uma correção mais profunda ou para uma tendência de baixa. Toda empresa de trade tem sua própria medida de excesso. E em algum momento, empresas suficientes decidem que a tendência já foi longe demais. Elas acreditam que há um risco baixo de perder um grande movimento para cima e se pararem de comprar acima de máxima antiga e, e comprarão apenas correções. Então eles mudaram, né, a lógica de comprar acima de máxima, de comprar correção, de continuar comprando teste de rompimento. Agora eles estão, né, realizando lucros em novas máximas e estão comprando apenas correções. Se o mercado hesitar acima da máxima, da antiga máxima, ele está se tornando lateral. Lembra que toda vez a gente fala, né, que para manter a estrutura de alta o mercado precisa fazer a nova máxima? Então se ele corrige e falha aqui, ó, em retomar essa máxima, né, se o mercado hesitar, né, acima da antiga máxima, ele está se tornando lateral. E os fortes compradores estão usando a nova máxima agora para realizar lucro. Então, a galera que comprou a correção aqui está realizando lucro. Já não estão mais nem mesmo, né, esperando o mercado vir acima da máxima anterior. E aí eles deixaram de ser, né, como ele falou, extremamente autista, né, para ser um trader menos autista, né, para depois um trader neutro, tá? E até que enfim, né, quem sabe baixista. Realizar lucros significa que os traders ainda estão com pensamento autista e estão buscando comprar uma correção. A maioria das novas máximas é seguida de realização de lucro. Ele está falando já de uma fase de transição, né, pessoal? Então, as novas máximas agora, né, elas são parte agora de uma realização de lucro, ao invés de novas compras. Toda nova máxima é um possível topo, mas a maioria das tentativas de reversão falha e se torna o início de bandeiras de alta, apenas para serem seguidas, né, de uma nova máxima. Se um rally para testar a máxima tem várias pequenas correções dentro de uma perna, com muita sobreposição de barras, muitos corpos de baixa e grandes sombras superiores, e as barras de tendência de alta, em sua maioria, forem fracas, então o mercado está se tornando cada vez mais lateral. Então veja que ele citou aqui muito pavio superior, citou barras de baixa, barras sobrepostas, né? Veja aqui, ó. Muita sobreposição de barras, muitos corpos de baixa e grandes, né, sombras superiores. Então os movimentos de alta estão sendo vendidos, tem mais corpos de baixa, a frequência das barras está mudando. E as barras de tendência de alta, em sua maioria, forem fracas. Então o mercado está se tornando cada vez mais lateral, que é, né, barra sobreposta, né, a movimentação que nos leva a pensar, né, numa movimentação mais lateral. A gente estava numa tendência de alta, lembram disso, né? Então começou a ter muito pavio superior, mais barras de baixa, né? As barras de alta ficaram mais fracas.
Então, o mercado ele foi, né, mudando. Então, tentativa de reversão falham, né, e a princípio se tornam bandeira de alta em forma de fundo duplo. Lembra dos fundos duplos, né, a favor ainda de uma tendência de alta? Ainda na etapa de lateralidade, até que comece a falhar as máximas, né, acaba sendo ainda aqui, ó, um trade em potencial que leva, né, a um rally para testar a máxima, tá? E aí ele tem várias pequenas correções dentro, né, da perna de alta. Os compradores estão realizando lucro nos topos das barras e comprando apenas no fundo das barras. Aqui já é a lateralidade, tá, pessoal? Esse trecho aqui, ó. A partir desse trecho aqui, ele já está falando sobre lateralidade. Ó, os compradores estão realizando lucros nos topos das barras. Então, o comprador ele já nem está falando mais, né, sobre a questão de uma localização. Ele está falando que os compradores estão realizando lucro no topo da barra. A barra fechou, eles estão realizando lucro. Os compradores estão realizando lucro nos topos das barras e comprando apenas no fundo das barras. Então vejam, a barra fecha, eles estão realizando lucro. Fecha uma barra de baixa, eles estão comprando. Tá? Os vendedores estão começando a vender nos topos das barras. Igualmente, os compradores estão realizando lucros conforme o mercado se aproxima do topo da tendência de alta. E os vendedores estão vendendo mais. Se o mercado for acima da máxima da alta, é mais provável que a realização de lucros e as vendas se tornem mais fortes, tá? Por quê? Porque já começou, né, essa fase de transição, tá, dessa tendência. As barras mudaram, né? Aqui ele está te apresentando todo um contexto, né, para isso. A princípio, né, o rally para testar o topo tiver muitas pernas, tá? Se os rallies forem mudando, né? Ele passou a ter muitas pernas, barras sobrepostas, muitos dojis, né? É o mercado indo, tá, para uma lateralidade. Ele está subindo, mas ele está subindo com muita dificuldade. Quando o mercado fica realmente lateral, ó, compradores realizam lucros nos topos das barras, perto do topo e mais em novas máximas. Então, esses compradores eles estão realizando lucro nesses pontos onde os vendedores, né, estão iniciando as suas vendas. Então, vejam que tem uma mudança na forma de operar, em quem está participando mais e como cada lado está participando. Tá? A maioria dos traders não gosta de inverter suas posições. Isso aqui é bem difícil, tá, pessoal? Você sair exatamente de uma venda para uma compra, você sair exatamente de uma compra para uma venda, e eu também preciso desse tempo para pensar. Já falei sobre isso aqui com vocês. São poucas vezes, né, que eu acabo invertendo a mão. Então, se eles estiverem prevendo um sinal de reversão, eles irão preferir sair de suas compras e aguardar por esse sinal. A perda desses compradores na perna de alta final da tendência contribui para uma fraqueza do rally até a última máxima. Se houver uma forte reversão de baixa após o mercado romper acima da máxima anterior, os vendedores fortes estarão tomando o controle do mercado, pelo menos, né, no curto prazo. Então, se tiver uma forte barra, né, revertendo alto numa lateralidade ou alto no final de uma tendência velha, né, os vendedores estão tomando de conta, pelo menos, né, na questão do curto prazo. Ainda precisa reverter, né, o fundo do gap de média, o fundo da correção, né, para ter um padrão de alvo, né, para baixo. Quando isso acontece, os compradores que esperavam comprar uma pequena correção, ao invés disso, passam a acreditar que o mercado irá cair mais. Então vejam que ele trouxe vários cenários aqui, né, pessoal? Ele falou da tendência, da mudança do comportamento, se tornou um mercado mais lateral, e às vezes o mercado volta para essa região e tem uma forte barra de baixa. É isso que ele está trazendo aqui para nós agora. Essa forte barra, né, ela deixou até os compradores que a princípio estavam ainda pensando em comprar a correção, parassem para pensar que essa correção ela provavelmente vai vir a níveis mais baixos, então não convém ainda participar. Então eles aguardam para comprar até que haja uma correção muito maior, e a ausência de suas compras permite que os vendedores levem o mercado para baixo através de uma correção mais profunda, com duração de 10 ou mais barras e frequentemente, né, com duas pernas, tá, pessoal? Duas pernas ou mais, né? Nem sempre será somente, né, duas pernas, né? Duas pernas é uma das lógicas, tá? É que ela se repete mais, né? Duas pernas. Sempre que há uma nova tendência, os traders invertem o seu modo de pensar. Então, nova tendência, ó, característica, né, do mercado
diferente daquilo que você estava observando. É uma nova tendência. Estava numa tendência de alta, está numa tendência de baixa. Os traders invertem seu modo de pensar. Quando uma tendência de alta reverte para uma tendência de baixa, eles param de comprar com ordem stop acima de barras e com ordens limites abaixo de barras. Eles começam a vender acima de barras com ordens limitadas e a vender abaixo de barras com ordem stop. No Tendências, né, pessoal, a gente falou sobre barras. É muito melhor para a gente comprar acima, né, de uma barra de alta. Então, se eu quero comprar, é mais interessante eu comprar acima de uma barra com fechamento de alta. Por quê? Porque a probabilidade dela ir a meu favor é maior. Barras pequenas, né, elas têm espaço, né, para a barra seguinte ser uma barra maior, né? Mas, né, a forma de operar muda. Né? Numa tendência de alta, eu quero comprar acima de barras. Numa tendência de baixa, né, eu não quero comprar acima de barras, né? E também não quero vender acima, por exemplo, de uma barra de alta, tá? Mais vezes, né, a gente quer o contrário, a gente quer vender, né, abaixo de uma barra, né, de baixa, tá? Deixa eu só aqui, ó. É uma barra de baixa. Eu quero vender abaixo de uma barra de baixa, por quê? Porque ela já está me dando um começo de direção. Então, quando uma tendência de baixa reverte para uma tendência de alta, eles param de vender com ordem stop abaixo de barras e de vender com ordens limitadas acima de barras, porque tudo, né, numa tendência de baixa é para venda. E começam a comprar acima de barras com ordem stop e comprar abaixo de barras com ordem limitada. Formas de ingresso, né, em tendências, tá, pessoal? Então, reverteu para a tendência de baixa, compradores param, né, de comprar com ordem stop acima de barras e com ordem limitada abaixo de barras. Então, quando reverte a tendência, né, a forma operacional ali ela muda, né, por completo. Há uma situação em que o rompimento de uma tendência de alta se encontra sistematicamente vendas agressivas e que geralmente assumem o mercado. Uma correção é uma tendência menor na direção oposta. Então há uma situação, né, em que o rompimento de uma tendência de alta, tá? Rompimento de uma tendência de alta encontra sistematicamente vendas agressivas. Então, às vezes, né, o mercado faz um rompimento de alta e ele encontra o quê? Vendedores, né, agressivos. E que geralmente eles assumem o mercado a partir desse rompimento de tendência de alta. Uma correção, né, para a gente retomar, né, o que é uma correção, é uma tendência menor na direção oposta. Então, toda vez que eu estou numa movimentação de alta e eu tenho uma correção, nada mais é, né, do que às vezes lá no minuto, uma correção. Chegou a uma tendência, né, menor na direção oposta. Tá? Uma tendência de baixa dentro, né, de uma tendência maior de alta. E os traders esperam que ela seja breve e que a tendência retome. Quando há uma correção em uma forte tendência de baixa, o mercado normalmente terá duas pernas para cima em uma tendência de alta menor. Então vejam que ele lê como correção, ó, essas duas pernas de alta. Por isso é tão interessante, né, a gente manter essa lógica de que muitas vezes o mercado vai fazer essa movimentação de duas pernas dentro de um padrão de correção. E essa nova máxima, né, ela normalmente é vista como uma possibilidade de um setup de falha, uma inside, uma 2BR, uma barra interessante, né, nesse contexto, né, dessa perna 2, às vezes no M2S, né, nos ajuda a entrar em algum tipo de ingresso. Ao ir acima da máxima da primeira perna de alta, o mercado está rompendo acima da máxima do swing anterior. É o mercado fazendo isso daqui, ó. Ele indo acima da máxima, tá, da primeira perna, indo acima da máxima do swing anterior, dentro de uma tendência de alta menor. Tá falando que essa movimentação aqui é uma tendência de alta menor. No entanto, como a maioria dos traders enxergarão o movimento de alta como sendo uma correção, que terminará muito em breve, os traders dominantes no rompimento geralmente serão vendedores agressivos em vez de novos compradores agressivos. E a tendência de alta menor usualmente irá reverter para uma queda na direção da tendência de baixa majoritária. Tendência majoritária no movimento mais amplo, tendência minoritária no movimento mais curto. Após o rompimento acima da máxima do primeiro ou do segundo swing de correção. Então, às vezes, né, pessoal, o mercado faz só isso daqui, ó, duas pernas e reverte. Às vezes ele ainda vai fazer uma terceira perna. Né? Ele vem aqui, falha, né, para poder, né, depois, tá, ter essa continuidade. Tá? Então, são formas de você visualizar. Então, essa tendência, né, menor de alta, normalmente, essa correção, né, ela é lida como algo breve. E você buscar por vendas acima da segunda perna ou acima da terceira perna acaba sendo algo mais sensato, tá? Se ainda é tendência.
O mesmo é verdadeiro para novas mínimas em uma tendência de baixa. Quando a tendência de baixa for forte, os vendedores fortes irão aumentar suas posições, vendendo mais em rompimentos para novas mínimas, e o mercado continuará caindo até atingir algum tipo de movimento projetado. De novo, né, pessoal, a importância de tentar participar antes do movimento projetado. A gente consegue fazer os alvos geralmente bem antes, né, deles alcançarem, o seu movimento projetado. A gente está ali avaliando o rompimento, né? E quando esse rompimento é confirmado, né, a lógica de movimentação é até, né, o movimento projetado. O mercado continuará até atingir alvos em algum tipo de movimento projetado. Conforme a nova tendência enfraquece, o movimento de preços até a nova mínima será menos óbvio, o que significa que os vendedores fortes estarão usando a nova mínima como uma região para realizar lucros de suas vendas. Então vejam que está tendo uma mudança. Normalmente há uma mudança também nas barras, né? As barras de alta começam a ter um pouco mais, né, de presença, né? A gente vê uma série de barras de alta, coisa que a gente não via. Normalmente isso daqui ainda é em canal estreito, né? 1 a 3 barras de alta e o mercado já retoma. E aí de repente você começa a ver micro canais de alta, 4, 5 barras consecutivas de alta, né? Então está tendo uma mudança em vez de uma região, né, para aumentar a posição. Então, os vendidos, né, veem o fundo anterior agora, né, como uma região para realizar lucro. Então, vai ter correção, porque deixa de encontrar vendedores abaixo de mínima anterior, em vez, né, de região para aumentar suas posições. Já não estão mais aumentando posição em nova mínima, está mudando o mercado. Como a tendência de baixa perde força e em seguida os compradores fortes eventualmente irão ver a nova mínima como sendo um ótimo preço para iniciar suas compras e serão capazes de criar um padrão de reversão. E após isso, um rally importante. Então vejam que esses vendedores, né, que estavam, né, baixistas, extremamente baixistas, né, eles também têm a sua fase, né, de transição. Microcanal, né, quebra da linha de tendência, gap de média, né, isso aqui que esses compradores estão tentando, né, iniciar, né, a reversão. À medida que uma tendência amadurece, ela normalmente transita para uma lateralidade, mas a primeira lateralidade que se forma geralmente é seguida pela continuidade da tendência. Aqui também é outro trecho que é importante, né, pessoal? A primeira lateralidade que se forma, ela normalmente tem continuidade, né, a favor da tendência. Então, muitas vezes a gente vê o mercado iniciando essa lateralidade, e aqui o Brooks falou, né, sobre isso, sobre essa armadilha aqui abaixo, mas que ela ainda tem retomada. Então, cuidado com isso. Às vezes, né, numa tendência forte, a primeira lateralidade ela ainda vai ter algum tipo de continuidade. Ela ainda vai ter um rompimento de alta. Mais vezes, né, acaba sendo nesse sentido. Tá? Então, fica atento, né, para essa possibilidade aqui ainda. Como os compradores e os vendedores fortes se comportam em tendências maduras, né? Como que cada um, né, trabalha. Em uma tendência de alta, quando ela for forte, as correções rasas serão pequenas porque os compradores fortes querem comprar mais nas suas correções. Assim que eles suspeitam de que pode não haver mais correções até que o mercado esteja muito acima, eles começam a comprar pedaços, porém constantemente. Eles buscam qualquer razão para comprar. E com tantos grandes traders no mercado, haverá compras, né, para cada razão imaginável, né? Então eles estão posicionando ordem de compra, né, de toda forma. Quando uma tendência amadurece, ela normalmente transita para uma lateralidade. Então, é, dentro, né, pessoal, desse primeiro estudo, a gente já está tentando entender que toda tendência, ela em algum momento, ela vai transitar para uma lateralidade. E lateralidade vai ser uma forma operacional que a gente tem que aprender a lidar, tá? Toda tendência ela acaba finalizando em uma lateralidade. Ela raramente ela reverte, né, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Isso acontece bem menos. Se isso acontece bem menos, isso indica que às vezes um dia de super tendência. Lembra quando a gente fala que, olha a explicação aqui, né, de junção, né, de conhecimento. Lembra quando a gente fala que o mercado faz isso aqui, ó? Isso aqui é uma barra do diário. O que a gente pensa para a barra seguinte? Né? Que a barra seguinte, muitas vezes, né, ela vai ser um doji, vai ser uma barra menor. Por quê? Porque uma super tendência, ela transita para uma lateralidade. E uma lateralidade, ela não é uma barra muito grande. Né? Ela pode até ter
um tamanho um pouco mais expressivo, mas ela nunca vai ser, por exemplo, do mesmo tamanho de uma barra de supertendência do diário. É muito raro, né, a gente ver no diário, por exemplo, ele fazer uma 2BR, né, essa movimentação completa, né? Então, normalmente no diário, quando a gente tem uma barra grande, isso quer dizer que esse dia ele teve uma ampla movimentação de tendência. E se a tendência, né, quando ela amadurece, ela transita, né, para uma lateralidade, isso é a espera do dia seguinte. E aí esse dia você já opera mais por lateralidade, mais por localização, mais por níveis de suporte e resistência, né? Aí você começa a ter mais fatores a pensar para o dia seguinte. Então vejam que a, a, a fractalidade dos tempos gráficos ela também consegue te ajudar naquilo que você vai esperar. Eu não vou esperar movimento grande, projetado, grandes alvos num dia depois de um dia desse, né? Normalmente eu não faço isso. Isso foi o que conseguiu me fazer, né, ser lucrativo nesses outros dias, ao invés de ver esse dia excepcional, conseguir participar, pegar alguns pedaços dessa movimentação e nesse dia seguinte eu tentava operar da mesma maneira. E isso dava tudo errado. Então, por isso, esse livro 2, né, ele foi, assim, acho que o livro que eu mais li, né, como eu falei para vocês, o que mais voltei, né, para rever estudos, né, até realmente conseguir ter essas sacadas aqui que eu estou trazendo para vocês, né, de entender que, opa, Luciano, uma barra gigantesca, ela raramente vai ser precedida por uma outra barra gigantesca. E mesmo às vezes uma barra dos 5 minutos, né, quando ela é uma barra gigantesca, né, se não é um modo rompimento, se ela não está iniciando o modo rompimento para ter aquela continuidade por mais uma série de barras, geralmente ela acaba também não tendo, né, a devida continuidade. E aí mais uma explicação para vocês agora sobre clímax, né, que aí eu estou juntando as coisas, tá, pessoal? Isso aqui a gente ainda não estudou, só estou trazendo conhecimento adquirido para vocês. Às vezes, ó, a gente está numa tendência de alta, certo? Aqui, ó, já teve muitos mais barras, 40, 50 fechamentos, e aí você vê uma barra dessa aqui, tá? Uma barra extremamente grande, né? Uma barra fantástica de tamanho, né? Por que que essa barra, normalmente, né, ela tende, né, a não ter uma boa continuidade no final de uma tendência prolongada? Porque esse clímax, pessoal, ele acaba, né, gerando o mesmo potencial da barra do diário, né? Ele tem o potencial para gerar barras menores depois disso daqui. Todo mundo comprou, né, antes dessa movimentação. E todo mundo que vê uma barra tão grande, tendo lucro muito rápido, da mesma jeito da barra do diário, né, que a gente falou, por que que a lateralidade é necessária? Por que que o mercado transita de uma tendência para uma lateralidade? Porque ele precisa da lateralidade para a realização de lucro. Então, uma inside, né, posterior, por exemplo, a essa movimentação aqui, é algo como isso aqui, ó, aqui acaba sendo um padrão de venda. O preço vira acima da máxima dessa barra na barra seguinte, passa a ser um padrão de venda, principalmente se ela volta, né, aqui e acaba fechando, né, pessoal, abaixo dessa movimentação, aqui seria um padrão de venda, abaixo da mínima dessa barra seria um padrão de venda. Por que, Luciano? Porque tendências, né, quando elas amadurecem, elas transitam para a lateralidade. E aqui fica muito longe das médias, fica alto numa potencial ponto de lateralidade, tá? E aí aqui às vezes inicia uma lateralidade. Quando a gente estudou clímax, o Brooks fala que a lógica, né, dessa movimentação seria uma TBTL em direção a 20. Em alguns momentos, né, acaba acontecendo também uma reversão. Antes de reverter, ele transita para a lateralidade. Tá? Então, só trazendo, né, mais esses pontos aí a se pensar. Beleza, pessoal? Para o estudo de hoje era isso. Tá? Para a galera aí que não comprou, né, o livro 2 ainda, e me mandaram pergunta, né? Algumas ali do Instagram. É, os livros do Brooks, né, pessoal, você só vai achar na editora Time, né? É, você pesquisa ali, né, por All Brooks, editora Time, você vai encontrar ali. Em alguns momentos agora, né, acho que a gente está chegando no período da Black Friday, ali um dos amigos falou que o livro era caro. Dá uma olhada lá, né, agora para novembro, ali, no final de outubro ali para novembro, né, tem umas promoções aí, você pode comprar ele um pouco mais em conta, tá? Mas adquiram um livro, né, façam esse favor a vocês mesmos aí. Para a galera que é nova no canal, né, a gente terminou o livro um, né, tem todo o livro um disponível no canal, né, para você estar estudando ali. Para a galera que gosta do Brooks, né, lembrando, né, pessoal, o Brooks não é para todo mundo. O Brooks é para a galera que realmente, né, acaba
querendo viver de mercado financeiro, querendo entender, né, movimentações complexas do preço, tá? Esses estudos eles ficam disponíveis ali na área de membros, né? Então, se você se torna membro ali do canal ao custo de um café por mês, né, você acaba tendo acesso aos demais estudos. Mas aqui está o início, né, do livro 2, tá? Do Brooks, o Lateralidades. E para o estudo de hoje era isso. Valeu, né? Um bom final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu.